aluno ou aluna, bem-vindo ao módulo 2. Nesse módulo, terminaremos o assunto de Química Geral e iniciaremos a falar sobre Físico-Química. Na aula de hoje, falaremos sobre o mol. Os objetivos dessa aula são compreender e diferenciar a unidade de massa atômica, massa molar, massa atômica, massa molecular e o mol. Unidade de massa atômica, que é o U, né? Entre os químicos, surgiu a ideia de usar um certo átomo como padrão de pesagem dos demais átomos e moléculas. Atualmente, o padrão escolhido é o átomo do isótopo de carbono, de número de massa igual a 12. É o átomo que possui 6 prótons e 6 nêutrons e seu núcleo. A esse átomo foi atribuída arbitrariamente a massa 12, que coincide com seu número de massa. Foi então que imaginou-se uma fatia correspondente a 1/12. Então, o átomo carbono de massa 12, o átomo é esse, e que é dividido em 12 partes iguais, que é chamada de U, né? Cada partezinha dessa é chamada de U. Então, a unidade de massa atômica U é igual a 1/12 da massa do isótopo de carbono 12, né? E uma unidade de massa equivale a 1,66054 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, certo? Já a massa atômica é a massa do átomo medida em unidades de massa atômica. Como assim? Vê só, a gente colocar na balança um átomo de flúor e 19 unidades de massa atômica, que vão pesar a mesma coisa. Se eu colocar um átomo inteiro ou um átomo partido, vão pesar a mesma coisa. Tanto que aqui, nessa balança, o peso dos dois está igualitário, estão iguais, certo? Uma observação importante, não devemos confundir massa atômica com número de massa. Por quê? Um exemplo, no isótopo de cloro, que tem 35 e 17, o número de massa é 35, que é a soma dos 17 prótons e 18 nêutrons existentes no átomo. Já a massa atômica desse isótopo é igual a 34,969 unidades de massa, certo? Massa molecular é a massa da molécula medida em unidades de massa atômica. Portanto, a massa molecular é a soma das massas dos átomos que a constitui. Como assim? Exemplo, se a gente for ver qual é a massa molecular do ácido sulfúrico, e serão dados, né, as massas atômicas, que o hidrogênio pesa 1 unidade de massa, o enxofre pesa 32 unidades de massa e o oxigênio pesa 16. Então, a gente vai multiplicar 2, que são a quantidade de átomos de hidrogênio que existe, mais 32, que é o peso do enxofre, que está dado aqui, e 16 vezes 4, porque tem 4 átomos de oxigênio. Ao total, a massa molecular é igual a 98 unidades de massa. E aqui, se for o cloreto de sódio, teremos que o sódio pesa 23 unidades de massa e o cloro 35,5 unidades de massa. Vamos somar 23 mais 35,5 e teremos que dar 58,5 unidades de massa. A constante de Avogadro é muito grande, né? O sistema internacional estabelece que, quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser especificadas. Podem ser átomos, moléculas, íons e etc. Pode ser qualquer coisa, pode ser medido com qualquer coisa que faça agrupamento de partículas, né? Por exemplo, a constante de Avogadro vale 6,022 vezes 10 a 23 ou 6,02 vezes 10 a 23. Por exemplo, 1 mol de átomos vale 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas vale 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de canetas vale 6,022 vezes 10 a 23 canetas.
Pode ser um mol de qualquer coisa, que vai dar 6,02, porque é uma unidade que conta agrupamentos, certo? Um mol pode valer qualquer coisa, qualquer quantidade. Obrigado, aluno, por mais uma aula. Na próxima, continuaremos a falar sobre o mol.